Você já percebeu que quando a gente está num ciclo de abundância, um ciclo de expansão, de crescimento, aí de repente, assim, do nada, começa um novo ciclo que te joga lá para baixo, que aí vai degringolando e tudo vai dando ruim, uma coisa atrás da outra. Você já reparou isso? Então fica aqui comigo que eu vou te falar uma forma mais fácil de sair desse ciclo, né? Porque muitas das vezes a gente entra nesse ciclo. Então a gente tem um ciclo de expansão e de abundância e o ciclo de queda. O ciclo de queda, o ciclo do caos. E muitas das vezes, quando a gente entra no ciclo do caos, parece que o mundo tá acabando. E aí você tava num ciclo muito bom, de repente as coisas começam a dar errado, e aí um vai puxando o outro, né? Um vai puxando o outro, vai dando ruim, vai dando ruim, vai dando ruim. E muitas das vezes, o que acontece? Muitas das vezes a gente começa a colocar o foco. A gente coloca o foco naquilo que tá dando ruim, né? E aí você põe, quanto mais foco a gente vai colocando naquilo que está sendo ruim, mais disso a gente vai produzindo, mais disso a gente produz. E aí fica muitas das vezes complicado sair desse ciclo, porque se você só vai dando foco no que está ruim, mais disso vai aparecendo. E muitas das vezes a gente não consegue achar a saída, a gente não consegue pensar na saída desse ciclo, porque a gente fica focado no problema. Então, esses dias eu estava passando por isso que eu estou vindo aqui compartilhar com vocês. E aí, eu pensando comigo, e aí eu começo a fazer pergunta. A pergunta é algo assim, sobrenatural, porque ela tira a gente, nos ajuda a sair desse ciclo de caos para entrar novamente para o ciclo de abundância, de prosperidade, de expansão. Então, a pergunta é uma das ferramentas, né, que a gente utiliza para sair mais fácil. Mas qual pergunta a gente vai fazer? Né? A gente se perguntar como que eu saio desse ciclo, qual que é a forma mais fácil de sair desse ciclo que eu tô agora e ir para o novo ciclo. Então a pergunta é uma das formas que a gente utiliza. E esses dias uma das coisas que eu utilizei também foi o seguinte, porque as coisas vão degringolando, vai decaindo, e aí você entra nesse vórtex, né? Você entra nesse vórtex de queda e aí você vai focando nessas coisas. Aí você pensa comigo assim, mas como que eu vou deixar de focar naquilo que eu tô vendo, naquilo que que tá acontecendo? Tem coisa que não tem como, você tem que resolver. Mas tem algumas coisas que tem como você deixar de lado, né? Tem algumas coisas que tem como você deixar de lado e tem coisas que você tem que resolver na hora. Vou te dar um exemplo. No meu caso, esses dias, o cano lá em casa quebrou. Então, eu tinha que resolver rápido. Como é que você fica sem água? Sem luz, você até fica por um tempo maior, mas sem água, não tem como. Então, como eu estava nesse ciclo, acabou que aconteceu esse fato, então você tem que resolver, você tem que ser cirúrgico e resolver logo. E aí, então, assim, não tem como você colocar uma questão dessa de lado e não olhar para isso. Né? Tem questões que tem que ser resolvidas e rápido. Quanto mais rápido, melhor. Mas outras questões você põe de lado. E aí, nesse vórtice de questões não é negativas, que não são tão... Na verdade, tudo é contribuição para a gente, né? Aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, nessa questão que... no momento não estava sendo tão contribuição para mim, esse ciclo. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer pergunta, né, para sair desse ciclo mais rápido. E comecei a focar
minha atenção naquilo que é mais grandioso para mim. Então, poderia ser algo assim bem pequenininho que acontecesse comigo e que fosse mais expansivo, que fosse mais contribuição para minha vida, eu focava grandemente naquilo. E uma outra coisa também que é muito fácil da gente focar na natureza. A natureza, ela é perfeita, ela é grandiosa, ela é maravilhosa. Então, aí você começa a olhar para o céu. Esses dias mesmo eu estava olhando para o céu estava varrido. Eu falo varrido porque as nuvens ficam como se estivesse varrido, né? E estava maravilhoso o céu. E aí você começa a agradecer por essas situações. Nossa, que delícia, né? Olha só, como que delícia eu posso enxergar essa beleza, essa grandeza da natureza. E aí, lá em casa, eu tenho uma planta lá, e ela deu 3 flores, né? Saiu 3 flores brancas. E aí gente, que maravilhosa, ela tá maravilhosa, ela tá linda, ela tá exuberante, ela tá esplendorosa, mostrando toda a sua exuberância, toda a sua grandeza. E eu até postei na minha rede social uma foto dela e coloquei maravilhosa. Então, quando eu olho para isso, para a planta, para essa exuberância dela, essa grandiosidade dela, quando eu olho para o céu, para a natureza, e aí os pássaros vêm cantando, quando você percebe, para um pouquinho para você perceber, para você ouvir a grandeza da natureza, a exuberância da natureza, isso tudo te ajuda a sair desse ciclo esse ciclo que não está sendo tanta contribuição nesse momento, né? Das coisas que estão degringolando. E aí você para de olhar para isso, você para de olhar para essa questão específica desse ciclo que você está e começa a observar, a olhar para aquilo que está sendo mais grandioso, né? Para a sua vida, na natureza, aquilo que está sendo mais grandioso, que está vindo para você e que muitas das vezes a gente não percebe. Quando a gente entra nesse ciclo, muitas vezes a gente não percebe o que tem de grandioso à nossa volta, o que está de grandioso à nossa volta. E aí a gente se mantém nesse ciclo por muito mais tempo. Ao invés da gente encurtar o ciclo, a gente se mantém nele muito mais tempo. Uma outra pergunta que eu gosto muito de utilizar nesse ciclo é: o que eu preciso aprender aqui que eu aprendendo agora eu saio desse ciclo mais rápido? O que eu preciso aprender nesse ciclo que eu aprendendo agora eu saio dele mais rápido, eu crio mais, eu me torno mais grandiosa? Então, essa também é uma pergunta muito poderosa, porque às vezes o ciclo vem para a gente aprender algo, né? Para a gente aprender. O caos, ele vem para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente expandir, para a gente ir mais longe. O que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender que vai me gerar mais grandiosidade? Para mim entrar num novo ciclo de abundância, de prosperidade, de expansão, de grandiosidade. Então, muitas das vezes a gente se mantém no ciclo por mais tempo do que ele deveria acontecer por conta do nosso foco, né, naquilo de ruim que está acontecendo e por não ter as ferramentas certas e necessárias, ou muitas das vezes por não lembrar de usar as ferramentas que a gente tem. As perguntas é uma ferramenta que a gente tem para a gente utilizar. E também a natureza, né? Observar as pequenas coisas, mas que estão tão grandiosas na nossa vida que muitas das vezes a gente esquece de olhar, né? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Eu espero que tenha sido contribuição demais para a sua vida. Se você está passando por esse ciclo ou se você
algum momento da sua vida passar por esse ciclo e lembrar dessa mensagem, faça isso. Testa, né? Faz um teste com isso para você expandir mais e se tornar mais grandiosa na sua vida, tá bom? Se esse vídeo foi contribuição para você, compartilha com alguém, me ajuda a crescer o canal e dá um like, tá bom? Um beijo!